Bom dia, igreja. Bom dia. Tá meio fraco, né? Bom dia. Isso. Nós ouvimos agora na introdução, nos cânticos e no louvor, a palavra que diz que nós estávamos perdidos como uma ovelha, só que seja, mas o Senhor vai lá e nos traz. E foi falado também, pode projetar só o título, foi falado também que nós vivemos um tempo aí atrás e procuramos caminhos que talvez não fossem o caminho que Ele quer. Talvez Ele queira a renovação. Essa é uma palavra que eu acho que muitos já ouviram falar. É sobre Ezequiel e os ossos secos. E eu vou confessar para vocês que eu pessoalmente não queria trazer esta palavra. Eu queria dizer umas outras coisas, mas o Senhor me disse, vai lá e fala. Fala porque a igreja tem que ouvir também. Então, eu vou colocar assim como se fosse um pano de fundo sobre como foi que aconteceu esta profecia de Ezequiel. Isso foi há 597 anos antes de Cristo, ou seja, há quase 2.500 anos ou mais. Ezequiel fez essa profecia ao povo. O nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece. E Ezequiel foi um profeta que durante 22 anos ele profetizou para o povo de Israel. Porque o povo de Israel andava por caminhos outros, que não aquele caminho que era de Deus. Então, aconteceu nessa ocasião, no ano 597, tá meio... Mas, quando o povo judeu foi levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor, porque o povo se afastou de Deus. Isto é uma coisa que acontece em todos os tempos, não foi só naquela ocasião. E Ezequiel, durante 22 anos, antes do povo ser levado, e depois que ele foi levado para a Babilônia, ele continuou profetizando para o povo. E o povo naquela época já estava sofrendo e sofrendo muito. Então eu gostaria que vocês abrissem em Ezequiel 37, de 1 a 14. Eu coloquei todo o texto assim. Eu sei que de trás vocês não vão enxergar. Fazendo um teste para vocês se vocês estão com a vista boa, né? Visão boa. Mas não é isso não. Eu gostaria que vocês abrissem. Cada um abrisse na sua Bíblia. Se quiser acompanhar aqui também tudo bem, mas a letra é muito pequena. Eu vou ler. Ezequiel 37. Para quem ainda não conseguiu abrir, Ezequiel fica perto de Jeremias, logo depois de Jeremias, um pouco na frente de Daniel. 37, de 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos nas superfícies do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor,
Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivem. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair deles, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu o fiz, diz o Senhor. Então a pergunta é: por que será que isso aconteceu? Porque o povo de Israel se distanciou de Deus. Toda sorte de pecados. Começaram a adorar outros deuses. O que são outros deuses? Será que é só aquele Baal que eles faziam? Os outros deuses hoje também, nós vivemos hoje sim. Muitas vezes o nosso Deus passa a ser o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha vida, o eu passa a ser o meu Deus. Quando a vida vai bem, nós nos distanciamos de Deus. Tudo vai bem, tudo está legal, eu não quero sair do meu canto, eu quero continuar aqui no meu canto tranquilo, eu não quero mudar mais nada, porque está tudo bem, a vida vai bem. E a gente vai distanciando do Deus verdadeiro. E quem são os ossos secos? Quem são os ossos secos? Era o povo de Israel.
mas somos nós também. Então, será que Deus nos abandonou? Deus abandonou o povo de Israel? Não. Quem abandonou foi o povo. Deus esteve e está sempre do teu lado, e Ele quer, claro, o melhor para cada um. Mas depende de cada um de nós, se nós queremos viver junto. Ele é aquele que, como foi dito, vai lá e busca aquela ovelha perdida, a única entre os 100, mas Ele vai atrás. Mas, porém, o povo se distanciou de Deus. Outros deuses eram melhores, claro. A vida é boa, a vida é tranquila. Para que me preocupar? E é nessas horas que a gente vai se distanciando, mesmo que o nosso Deus não queira nos deixar, a gente deixa, se afasta, procura outros interesses, quer fazer outras coisas, sai do foco. E isso acontece sempre, não foi só naquela época, não. Se nós avançarmos então na presença de Deus, na presença de Cristo, quando Cristo aqui avançou demais. Em Mateus 23, do jeito que está marcado aí, 23, 23 a 28. Se vocês quiserem abrir, tudo bem. Se vocês quiserem acompanhar aqui também. Isso foi depois desse fato acontecido dos ossos secos, já quando Cristo estava presente, ou seja, avançou-se quase que 500 anos. E diz aí a mesma coisa. Cristo dizendo aos fariseus, aqueles que só buscavam e achavam que cumprindo a lei estava tudo bem. Ou seja, eu cumprindo tabela, eu não roubando, eu não matando, eu não fazendo isso, não fazendo aquilo, está tudo bem comigo. Então ele diz esta palavra àqueles escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os seus preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, além disso, não era só isso. Ele está dizendo que se afastaram da misericórdia, da fé e da justiça. Guias cegos, que quais um mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus. Isso é como aquela parábola que ele diz: se você está preocupado com o cisco no olho do seu vizinho, por que você não tira então antes a trave que está no teu olho? Você fica coando um mosquito, mas engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Palavras duras, não é? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Aqui ele diz o copo, mas eu poderia dizer o corpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos.
e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mais uma vez, isso 500 anos depois, Cristo falando. E assim a vida se repete. Muitas vezes, então, nós começamos a afastar também, porque nós não roubamos, nós não matamos, nós somos honestos. Então, teoricamente está tudo bem. Mas vamos voltar de novo a Ezequiel 37, 1 a 4, e vamos ler passo a passo. Quem foi que guiou? Quem foi que guiou o profeta? Foi o Senhor, foi a mão do Senhor. Foi o Espírito do Senhor que levou no meio do vale que estavam cheios de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram numerosos, muito numerosos, sobre a face do vale. E eles não estavam secos, não. Aí diz, sequíssimos. Sequíssimos é diferente de secos. É diferente de estar sem vida. Está sequíssimo. Imagino como se fosse num deserto seco, e aquilo até trincando de secos. E me disse, filho do homem, poderão, porventura, viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. É isso mesmo. O Senhor sabe, e o Senhor fará. É Ele quem faz, é Ele quem abre portas, é Ele quem abre o mar. Nessa situação de ossos secos, que o profeta já falava aqui, não tem jeito. Mas ele disse, o Senhor sabe, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz a palavra, eis que farei entrar em vós o Espírito. E aqui eu gostaria de frisar quantas vezes tem a palavra Espírito. Em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele e porei em vós o Espírito. E verei e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Da nossa parte, o que é que precisa? Da nossa parte não precisa sacrifício. Deus não quer sacrifício de ninguém. O Senhor Deus e Cristo já disse, Cristo já levou os nossos pecados, Ele quer só arrependimento. Arrependimento. Só isso. Não precisa esforço nenhum, que o Espírito irá viver nesses ossos secos. Arrependimento para que haja ressuscitação, para que haja o crescimento de uma planta nova no meio do deserto, para que tenha raízes firmes e profundas. Imagine uma planta dessa vivendo ali perto do mar com água salgada, o esforço que ela tem que ter. É preciso ter arrependimento para que as raízes cresçam.
para que o Espírito possa fazer com que Ele possa viver em cada um de nós, e Ele dar essas raízes firmes que buscarão águas puras, águas que vêm do Senhor. Não é necessário nenhum esforço, porque Cristo já fez tudo isso por nós. E Ele diz apenas, igreja, volta ao primeiro amor. Vocês se lembram, cada um de vocês, que a maioria de vocês são da igreja há um certo tempo. Vocês tiveram o primeiro amor, eu sei de como foi o primeiro amor. Ou seja, naquele dia que você foi lá no acampamento, naquele dia que você recebeu a unção, que você recebeu o Espírito Santo em sua vida, você pulava de alegria, você ia e falava para todas as pessoas, eu sou de Cristo, eu sei o que é viver em Cristo. Mas o tempo foi passando e a gente foi se distanciando. Nós fomos nos acomodando. Cada um procurou o seu caminho e achou a vida está boa, está tudo bem. E com o tempo nós poderemos estar secos como esses ossos. Mas então Cristo está nos chamando. Eu, como sou da parte, a minha especialidade é ossos e aparelho locomotor, né? Eu gosto muito dessas passagens que falam disso, porque eu sei que para que vocês veem um osso assim comum e falam, esse é um osso. Só que esse osso precisa ter vida. E para que esses ossos tenham vida, é preciso ter circulação, é preciso ter uma camada que circunde, é preciso ter vasos e que levam sangue tanto por fora como por dentro, para que tenham vida. Não adianta ter só aquele esboço, aquela forma tridimensional do osso. Precisa ter isso, senão não tem vida. Precisa ter o sangue. E aqui eu diria, é a mesma relação que a gente faz. É preciso ter o sangue de Cristo para que nós possamos ser vivos. É preciso também ter músculos cobrindo esses ossos, senão eles morrem. É preciso ter nervos, tendões. É como diz a palavra, não dá para, senão nós ficaremos assim. Para que nós possamos ter vida, é preciso voltar e lembrar daquilo que Cristo fez já por nós. Ser lavado pelo sangue da cruz, pelo arrependimento. Mas também só isso não basta. Não basta ser apenas uma coisa que tem vida. E só isso não basta. E ele diz, no 7 ainda naquele texto dos ossos secos: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que fez um rebuliço e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e foi se remontando como se remonta um esqueleto. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E aqui, contem aí vocês quantas vezes fala sobre esse espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza, porque se não tiver o Espírito de Deus, não adianta ter carne, não adianta ter vida, não adianta ter pele, não adianta ter músculo, tendões, se eu não tenho Espírito.
ó filho do homem, e dize ao Espírito mais uma vez: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então, novamente aqui diz, o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então, é preciso não só reviver, não só ter sangue, não só ter pele, não só ter tendões, músculos. Se não tiver o Espírito, não tem movimento, não tem vida. Não tem vida própria. Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu gostaria de saber, quem gostaria hoje de ter esse sopro do Espírito novamente, para que esta igreja possa realmente caminhar para frente? Eu gostaria que vocês levantassem as mãos. Quem gostaria realmente de que esta igreja tenha o sopro do Espírito, para que nós voltemos ao primeiro amor? Quando a gente diz o primeiro amor, é também sobre relembrando o que era o princípio dessa igreja. A gente comemora 90 anos, 80 anos, 100 anos, sei lá, vai comemorar daqui a pouco. Mas a gente esqueceu do primeiro amor. Outro dia foi dito que quando o pastor que fundou esta igreja, também era como se fosse um profeta, ele veio e a função dele era levar a palavra. Ele ia a cavalo, ele ia a pé, naquele tempo não tinha Waze, não tinha Uber, não tinha carro, era a cavalo, que se ia para esse interior a fundo, para levar a palavra. A gente esqueceu dessas coisas. Essas coisas fazem parte do primeiro amor desta igreja. Esse pastor, ele também teve uma vida curta, porque imagina andar para o meio desse fundão à noite, de dia, tomando chuva, sol, e às vezes acho que não tinha comida também, eu não sei como é que era a vida dele. E ele morreu, ainda jovem. E parece que foi por um problema pulmonar, não sei se foi tuberculose, provavelmente deve ter sido isso, porque tuberculose é uma doença que ela tem a expressão quando a gente baixa a resistência, o indivíduo está fraco, enfraquecido, então é uma forma dessa tuberculose ela se virar, transformar como doença. Provavelmente ele enfraqueceu porque ele se adentrava nesses matos e confins e buscava famílias. Assim era o espírito dessas pessoas. E o profeta continua. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, estamos esvaziados, quebrados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros
Vocês veem aí a relação entre Mateus 23 a 28, as mesmas coisas, sepulcros. É duro a palavra. Sepulcro. E vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O povo estava lá gemendo, lá na Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor. Estava sofrendo. E eles perguntavam por quê. Mas ele diz: e vos trarei a terra novamente de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, e sabereis, vós sabereis, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Agora, claro, para que isso tudo aconteça, é preciso que nós tenhamos e demos e façamos um pouco da nossa parte. Como foi dito, para que haja ressurreição tenha que ter arrependimento. Tudo isso tem um preço. E aqueles que levantaram a mão, que quiseram, que queiram ter uma nova, não digo um renascimento, porque vocês já são resgatados, mas eu diria, um renovo. É preciso que nós façamos alguma coisa. Preciso que a gente dê o primeiro passo. Então eu gostaria, igreja, que vocês todos aqui que quiserem, que queiram fazer este renovo, fiquem em pé. E fiquem em pé e digam e leiam esta palavra. Vamos ficar em pé aqueles que queiram ter o renovo. Que queiram realmente fazer com que a vida nossa tenha um novo renovo. Uma nova volta ao primeiro amor. E um arrependimento. Esses versos já foram falados aqui várias vezes. Tem uma irmã nossa que ela não está presente hoje, eu acho que ela foi nesse culto que está ocorrendo lá no Shalom, e ela sempre repete isso. E eu gostaria que nós repetíssemos estas palavras que estão aí em 2 Crônicas 7, 14 e 16. Vamos ler todos em uníssonos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, Senhor. Que estas palavras fiquem gravadas nos seus corações e que nós possamos caminhar de acordo com isso.
humilhar, orar, buscar a face e se converter eventualmente dos maus caminhos. E ele diz: eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque escolhi agora e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por estas palavras. Às vezes, nós precisamos ouvir estas palavras, Senhor, porque nós muitas vezes esquecemos do nosso primeiro amor. Nós nos distanciamos, Senhor, nós nos acomodamos. Nós queremos viver numa zona de conforto muitas vezes, que é muito bom para a gente, Senhor, mas que não é o teu objetivo, Pai. O Senhor quer que esta igreja seja levantada, Senhor, como nos primeiros tempos, Pai. Que nós não esqueçamos, Senhor, dos objetivos que o Senhor traçou para esta igreja. E cada um aqui, Senhor, cumpra a sua parte onde estiver. No seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, na sua vizinhança, entre seus amigos, Pai. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Renova o Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, Pai, eu te peço. Vem e sopra sobre todos os quatro cantos o Teu vento do Espírito, Pai, como o Senhor disse na palavra. Pai, enchei do Teu Espírito esta igreja, Pai, eu te peço. A cada um aqui, Senhor, que nós possamos caminhar um novo caminhar, Pai. Nós te pedimos. Obrigado mais uma vez por esta palavra. E busca, Senhor, como aquela ovelha perdida. Busca, Senhor, cada um dessas ovelhas que estão por outros caminhos, Pai. E traga junto de Ti, Pai, com o Teu amor. Nós relembramos aqui o Teu sacrifício na cruz, Pai. Não precisamos de fazer sacrifícios, apenas arrependimento, humilhar, orar, buscar a Tua face e se converter dos seus maus caminhos. E Tu dizes: então ouvirei dos céus e perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra, Senhor. Obrigado, Senhor, por estas palavras. Obrigado, Senhor, e em nome de Jesus nós te pedimos isto nesta manhã, Pai. Que o Senhor sare os nossos corações. Que estas palavras não são para ferir nem para machucar, Senhor, mas é para reviver. Como aqueles ossos secos, nós estávamos, mas o Senhor nos renova, Senhor, com o Teu sangue, com a Tua vida e com o Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez. Amém. Podem se assentar.